Nós temos o primeiro programa que foi instituído, inclusive, pela NR7, é o programa que leva as siglas PCMSO. É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse programa, ele consta na CLT, ele foi regulamentado pela NR7, do Ministério do Trabalho, e o objetivo é promover a saúde do conjunto de trabalhadores. Alguns tópicos relevantes que essa NR7 traz, eu vou me antecipar e pedir desculpas, estou numa área de tráfego aéreo, então normalmente passam alguns aviões aqui e vão interromper talvez aí a fala. Mas, pois bem, continuando, a NR7, ela preconiza a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Ou seja, antecipar os problemas de saúde que possam ocorrer na atividade normal da empresa. Nós não podemos nunca nos esquecer que nós estamos falando de empresas que são empresas desde um escritório, cuja atividade é simples, praticamente sem nenhum risco, até uma atividade que normalmente eu uso como exemplo, uma atividade petroquímica, uma atividade química, onde o grau de risco, o grau de insalubridade é muito grande. Então, esse programa, além de ele estar identificando eventuais situações que possam ter afetado o trabalhador, porque nele constam, primeiro, aquilo que toda empresa tem que fazer ao admitir um trabalhador, que é o exame médico admissional. Exame médico esse que tem que ter uma gama de exigências para aquela função em que ele vai estar atuando. Tem exames médicos admissionais que fazem, inclusive, teste para pessoas que possam ter problemas em trabalhar em altitudes, porque vão estar exercendo uma função numa área em que tem esse risco. Ou pessoas que têm claustrofobia, engasguei aqui, claustrofobia, e vai trabalhar numa área em que ela é única naquela sala e ela não consegue ficar naquele ambiente. Eu já tive um caso nessa situação. Então, são situações que esse exame médico admissional, ele depura e identifica no trabalhador. O que traz de benefício isso para aquela forma que nós estamos trabalhando em todos os meus vídeos, em tudo que nós estamos apresentando, que é a redução do passivo trabalhista, a redução das ações trabalhistas. Pois bem, um exame bem feito vai identificar se a pessoa já tinha alguma coisa, alguma doença, algum problema pré-existente. Então, já vai constar no laudo do exame admissional. E não, segundo normalmente ocorre, alegações que isso ocorreu no decorrer do trabalho da pessoa. Então, você já tem isso documentado no exame admissional. Você tem os exames periódicos, que normalmente são feitos anualmente, mas em algumas categorias isso reduz a 6 meses, a 4 meses, depende do grau de risco, do grau de periculosidade que a empresa possa apresentar. Existe também o exame, não muito usual, mas também usual, quando há uma mudança de função e isso requer o exame para saber se está apto ou não apto para essa nova função. E, por último, o exame demissional. Exame este também de suma importância, porque é nele que pode estar caracterizado se a pessoa tem ou não
alguma doença, algum mal que possa ter ocorrido e ter adquirido durante o seu trabalho. Nos dias de hoje, nós estamos enfrentando uma pandemia em que o grande risco das empresas hoje é justamente o que fazer com o trabalhador que vem ao serviço e, eventualmente, adquire a doença. Até onde é a responsabilidade da empresa? Então, hoje, as empresas, não seguindo um critério tão rigoroso como esse estabelecido no PCMSO, mas ela acaba fazendo procedimentos esses que são aqueles de higienização, de controle, a medição da temperatura, o fornecimento de equipamentos, as instalações, enfim, uma série de providências que não vão estar constando do PCMSO, mas que estarão sendo registradas, quer seja por fotografia, quer seja por relatórios. Ontem mesmo atendi uma empresa em que é uma indústria, o próprio proprietário da empresa, seguindo orientações já feitas anteriormente em outros vídeos, quando falamos da pandemia, ele está adotando, fora a entrega de EPIs, e com isso a entrega de todos os equipamentos de proteção contra a pandemia, ele também está fazendo registros disso, da localização de álcool gel, da posição em que estão trabalhando as pessoas, e tem um trabalhador, lógico que ele tem uma quantidade grande de empregados, mas ele tem um trabalhador que faz a medição de temperatura 2 vezes por dia e registra a temperatura de cada profissional numa planilha em que está sendo armazenado. Muito perfeccionismo? Não sei. Exagero? Não sei. Mas tudo isso vai evitar que essa empresa possa ter um problema futuro e não saiba como se defender lá na frente. O problema não é só o agora, o problema é para frente. E também não é só a preocupação nesse sentido. Nós temos que nos preocupar com o trabalhador, porque muitas vezes nós não sabemos se um trabalhador ele está... Hoje nós sabemos dessa moléstia do Covid-19, mas pode haver uma outra moléstia que inclusive é contagiosa, e isso também se identifica nessa metodologias de exames. O outro programa, que é o programa que aí define o que existe dentro da empresa em termos de riscos ou não. É o que tem a sigla PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele está focado um pouquinho mais para a parte ambiental, mas, na realidade, esse programa, ele procura estabelecer todos os riscos que possam ocorrer na empresa. E desses riscos é que a empresa toma as providências, é que a empresa define quais são os equipamentos, os EPIs, que devem ser fornecidos. Lógico, um PPRA feito de um escritório, ele é muito singelo, muito simples, ele tem um ritual a ser seguido para definir o programa, mas ele não vai trazer assim nenhum elemento que seja um elemento de atenção para que a empresa tenha com os seus trabalhadores. Ele vai, sim, fazer... Eu estou recebendo aqui uma mensagem de atualização aqui da Vanessa, de que a partir de 31 de março o PPRA será substituído pelo PGR, que é uma nova forma de ter esse tipo de programa. Mas ele não perde a sua natureza, ele vai continuar e cada vez mais sendo aperfeiçoado. Não se esqueçam que todas as nossas NRs estarão sofrendo atualizações e estarão sofrendo
revisões e podem até surgirem novas exigências. Tudo objetivando a preservação da vida do trabalhador. Agora, muitas vezes se olha para o programa e fala, bom, eu não preciso fazer nada, esse programa atende, o que eu estou fazendo atende às necessidades da empresa e, enfim, eu estou atendendo à legislação. Mas, no dia a dia, surge uma atividade que você não tinha previsto no seu dia a dia, e você tem que contratar com o seu empregado um profissional que vai fazer uma atividade externa àquela atividade principal do seu escritório. E aí o seu PPRA não contempla isso, o seu PCMSO muito menos, e num futuro, passado aí alguns anos, esse mesmo profissional volta para você porque ele precisa de um documento que eu vou falar logo em seguida, que trata de uma qualificação para que ele possa ingressar com um pedido de redução de tempo na aposentadoria. Existe muito disso. Está sofrendo N modificações aí. Para quem é um pouco mais antigo, isso daí tinha o famoso documento SP40, DSS30, enfim, são documentos que foram gerados pelo INSS, que as empresas preenchiam e declaravam que a pessoa tinha trabalhado ou não em atividades insalubres, em atividades perigosas, e com isso, lá atrás, era concedido uma aposentadoria dita aposentadoria especial, que não tinha necessidade de completar o tempo que hoje se faz necessário. Isso era, não é mais. O que se faz hoje necessário são vários outros documentos, e se a empresa não tiver esses dois relatórios aqui, principalmente o PPRA, ela vai ter um problema sério. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu estou defendendo a empresa num processo em que ela, com mais duas, formavam um consórcio. E o trabalhador era empregado de uma outra empresa pertencente ao consórcio. Essa outra empresa faliu, sumiu, não existe mais. Não se consegue nem descobrir onde estão os seus sócios. E o trabalhador está precisando de um documento que eu vou falar em seguida, que é o PPP, é o Programa de Participação, que é o nome dele aqui, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele está precisando desse documento, e esse documento pode ser emitido. Esse documento, ele é emitido a partir do que consta no PPRA. Só que, primeiro, ele não é empregado do meu cliente. A empresa em que ele era empregado não existe mais. O juiz determinou para que, como sendo do consórcio, que o meu cliente emitisse o PPP. O meu cliente não pode emitir o PPP porque ele não atuava no local em que esse trabalhador estava, portanto, não tem o PPRA de lá, quer dizer, ele não tem o relatório de como eram as atividades. Não adianta ele declarar que ele estava sujeito a um ruído acima de X decibéis, não adianta ele falar que estava sujeito a um grau de periculosidade e de insalubridade, porque depois o INSS vai fazer uma auditoria e não vai ter o PPRA para justificar isso. E o PPRA é um documento assinado normalmente por um médico ou por um engenheiro de segurança e, em raras exceções, por um técnico de segurança. E normalmente, tem a sua validade no tempo. Então, não adianta você fazer algo
que está sendo executado agora, nesse sentido, para atender a pessoa. Então, o PPRA, ele antecipa o reconhecimento dos riscos. Ele estabelece as prioridades e metas de avaliação e controle. Ele avalia os riscos e das exposições dos trabalhadores. Ele determina a implantação de medidas de controle e avaliação e sua eficácia. Ele faz um monitoramento da exposição desses riscos e ele registra todos esses dados. Então, através desses dois documentos, a empresa, aí sim, ela tem como gerar, quando solicitado, o documento que eu acabei de informar a todos vocês, que é o PPP. É um monte de siglas aí, P daqui, P de lá, mas é o que ocorre e que é muito utilizado pelo trabalhador. Então, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, é um formulário que contém todas as informações relativas às atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Então, são dados administrativos da empresa, do funcionário, o resultado dos monitoramentos, tem nele resultados de exames, que lá no começo falamos, do PCMSO, onde, por exemplo, ele está sujeito a uma atividade em que há ruídos, digamos, uma pessoa, como agora mesmo eu me desculpei pelo aeroporto, uma pessoa que trabalha no aeroporto, então ele tem um ruído muito forte, então ele tem que ter EPIs, e com isso nos exames também são feitas essas considerações. Normalmente, esses dois trabalhos, tanto o do PGR, do GRO, o antigo PPRA, como também o PCMSO, eles são elaborados e desenvolvidos por empresas especializadas em saúde e medicina ocupacional. No passado, como isso era uma exigência legal, lamentavelmente, muitas empresas assinavam contratos com algumas empresas não sérias desse ramo, e com o contrato achavam que podiam se justificar junto à fiscalização de que estavam cumprindo com as exigências legais. Engano foi porque depois, passado um certo tempo, a necessidade de todos esses documentos veio a trazer não só penalidades à empresa, como também trouxe consequências danosas, porque ela não tinha aí elementos para fornecer um dado mais preciso para aquele que normalmente requer, seja para aposentadoria, ou então quando você tem isso numa ação trabalhista. Então, o PPP, que é esse perfil do que o trabalhador executava na empresa, aliás, melhor dizendo, executou na empresa, ele traz todas essas informações. Inclusive, ele traz um histórico, porque, como eu falei no começo, você tem muitas vezes um trabalhador que começou numa função e ele depois passa para uma outra função, em que, eventualmente, você tenha que fazer um exame médico para que ele possa exercer aquela nova função, dependendo do tipo de função. Então, tudo isso fica registrado nesse documento, nesse perfil profissional. E esse documento é que hoje é exigido pela Previdência para os casos em que há o pleito de aposentadorias especiais. Volto a afirmar, esse assunto de aposentadoria é um assunto tanto quanto delicado. Ele hoje ainda está sob muita revisão.
cada dia que você lê qualquer matéria desse assunto aí, você vê que já tem alguma modificação, já tem algum novo estudo, já tem algum novo projeto de lei para alterar. Então, é algo que nós temos que estar muito atento, e principalmente para as empresas que têm atividades das mais diversas. Hoje pela manhã, eu tive uma audiência em que a ação trabalhista está indo para um perito para ele avaliar se houve ou não risco para o trabalhador. Qual era a função desse trabalhador? Esse trabalhador, ele foi contratado lá em Campina Grande, Paraíba, para exercer a função de ajudante geral. E nessa função de ajudante geral, ele tinha, uma das atribuições, ele tinha a de cortar grama. E esse aparelho de cortar grama é um aparelho praticamente manual, colocado às costas da pessoa, e com uma vara, na ponta ele tem uma hélice de plástico em que vai cortando a grama. Ele funciona à base de combustível. Não tem nada de excepcional. Ele usa máscara, ele usa equipamento auditivo, por trabalhar ali na região do aeroporto, tudo. Tem todos os EPIs entregues. Pois bem, ele entrou com uma ação pedindo adicional de periculosidade porque ele tinha que abastecer o tanque desse equipamento e pegava um galão de gasolina e colocava no tanque e depois fechava o tanque e ia trabalhar. Isso está no perfil dele, está tudo. Existe perigo nisso? O perito vai avaliar, mas veja a que nível de detalhe que pode incorrer uma ação trabalhista e que, se você não está documentado, nesse caso, meu cliente ele está totalmente documentado, ele tem todos os EPIs entregues, ele tem uma orientação de como trabalhar, de como fazer, de como não fazer, tem toda uma orientação da atividade do profissional, e tudo isso foi anexado no processo. Agora, não adianta testemunha, não adianta nada, aí vai ser um laudo no perito. A ação é uma ação de valor não muito elevado, uma ação de R$ 5.000, mas o perito vai custar R$ 2.000, para quem perder. Se ele perder, como ele pediu justiça gratuita, quem vai pagar o perito são os órgãos governamentais, não é o reclamante. Se a reclamada perder, ela que vai pagar e vai pagar aí o adicional. Mas ela está totalmente documentada, comprovou tudo. Agora, imagine se não tivesse nada desses documentos. Simplesmente ela perderia a ação e não teria o que discutir. Então, é importante nós termos todos esses registros. Um outro documento também muito utilizado é o chamado LTCAT, é o Laudo Técnico das Condições Ambientais. O laudo técnico é um documento feito por um engenheiro ou por um médico do trabalho, a partir de um levantamento dos riscos ambientais que acabamos de falar, no local de trabalho. Ele aponta os agentes nocivos presentes no ambiente, e se eles requerem, geram perigo, geram insalubridade, o que aquela identificação que é feita por esse profissional estará trazendo para todos os trabalhadores que ali estiverem trabalhando. Então, é um relatório extremamente importante. Infelizmente, nessa ação que eu dei o exemplo hoje pela manhã, a empresa não tem esse relatório. Se esse relatório estivesse sido elaborado e estivesse fazendo parte do rol dos documentos que ele deveria ter
nesse trabalho que ele está executando lá no aeroporto, já seria mais de 50% da defesa comprovada, porque o restante são os EPIs, são todas as documentações da defesa. Então, o LTCAT é um documento importante e que completa toda essa documentação. Nós não podemos nunca esquecer de que nós estamos falando de assuntos assim um pouco mais graves, tudo mais, mas se você olhar no seu ambiente de trabalho, você pode ter situações ali de risco. Você pode ter uma pessoa que um chão não muito bem preparado e a pessoa escorregar e tomar um tombo aí razoável. Me questionaram o que fazer agora com as pessoas que as empresas estão exigindo para trabalhar agora nos feriados que foram decretados, foram antecipados. Eu alertei, existe aí a grande possibilidade de um risco iminente aí da pessoa ter um problema de saúde em função da pandemia. Aí esses relatórios estão previstos isso? Está sendo cuidado isso daí? Não, não tem isso. Nenhuma empresa está fazendo, que eu tenha conhecimento, e eu tenho conhecimento de muitas empresas grandes, bem organizadas, não tem um LTCAT, um laudo técnico, dizendo de que as pessoas podem estar trabalhando, que não corre nenhum risco, até porque seria muito infantil de alguém declarar de que não está correndo nenhum risco. Isso, todos nós estamos correndo risco. E é algo que pode gerar um passivo trabalhista com a empresa não muito agradável. Existem outros documentos que também fazem parte disso, e são previstos também nas NRs. Tem um programa de conservação auditiva, tem também um programa voltado especificamente para a construção civil. Ele tem uma sigla de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. É sabido que a indústria da construção civil é uma área onde que nós temos muitos acidentes, nós temos muitas demandas de ações por insalubridade, por periculosidade, e se nós não tivermos o cuidado, primeiro, que é o objetivo disso tudo, preservação da vida, da qualidade de vida do trabalhador. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é a preservação da saúde econômica da empresa, isto é, ela identificar aonde pode estar ocorrendo situações em que ela tenha que agir, modificar, se garantir. E terceiro, que também envolve a saúde da empresa, estar totalmente documentada para que não haja, que não permita e que também não estimule. Tem um aspecto psicológico aí, que a partir da hora que o trabalhador vê que a empresa faz tudo isso, relatórios, exames médicos, entregas de EPIs, treinamento, e quando não seguem rigorosamente as determinações, advertências, eles já ficam normalmente com o pé atrás. E não é, vamos dizer assim, eles não conseguem ter base para entrar com uma ação. Porque ao consultar um profissional, que seja um profissional de direito mesmo, este fará perguntas e
estará vendo que não tem nenhuma base legal e comprovada para pleitear qualquer item, uma vez que a empresa tomou todos os seus cuidados. Eu recebi aqui alguns agradecimentos aí por terem me ouvido. Eu que agradeço as pessoas por terem me ouvido, por terem participado. Hoje não tivemos tantas perguntas, tivemos só algumas observações. Eu não cheguei a falar duas perguntas aqui, e a pessoa que fez a pergunta, mas foi justamente o que fazer agora com a pandemia, né? Que é algo que realmente é uma incógnita, nós não sabemos, nós tentamos, e por tentativa você pode sempre ter certeza que quem ficar parado não vai conseguir nada. Agora, quem fizer alguma coisa, pelo menos tem a possibilidade de acertar. E eu recomendo, esse assunto é um assunto que requer um pouco mais de detalhe, ele estará sendo abordado no futuro próximo, no material que eu estarei publicando, mas com um pouco mais de tempo, um pouco mais de exemplos, e até possivelmente com algumas informações do que está sendo previsto de alteração. Camila, eu que agradeço, estou vendo aqui a mensagem da Camila, que é a área que ela trabalha, é uma área importantíssima na empresa. Aliás, todas são importantes, mas essa área também é uma área importante. Hoje ela está sendo valorizada, no passado não era valorizada. Eu faço grupo de mais ou menos uns 50 profissionais que trato do absenteísmo, e que isso é uma coisa que, quando você tem tudo esse sistema montado, esse controle, você também reduz isso. Então, você identifica, e com isso a empresa também ganha. Então, ao contrário de imaginar que isso aqui tudo é custo, você tem lucratividade. Aqui tem o Lipe, está fazendo uma pergunta. Trabalho nessa área também, porém do Estado. Tenho muitas dúvidas, principalmente sobre o afastamento do Covid. Lipe, nós tivemos dois vídeos que eu falei a respeito do afastamento do Covid, até porque, por cautela, nós tivemos situações aí até de afastamento sendo feitos de forma telefônica, né? O trabalhador liga para o médico faz um diagnóstico ali de uma certa forma precoce, e em cima desse diagnóstico ele fala, olha, é melhor você ficar em casa por 5 dias. Vanessa, também agradeço aí a sua colaboração, vou manter o contato contigo. Então, retornando ao Covid. O Covid hoje, ele está sendo uma forma da empresa tentar administrar ela e o trabalhador. Porque, na realidade, nós estamos trabalhando a favor da vida. E nós estamos mexendo com duas vidas. A vida dos profissionais e a vida econômica da empresa. Nós estamos com empresas aí em algumas regiões em que foi decretado paralisação total. Quer dizer, só tem as atividades essenciais que poderão ocorrer.
aí eu recebo uma consulta. Bom, e quem paga a conta? Quem vai pagar a conta? Hoje, você tem não só essas determinações de não haver expediente, como isso que o livro está colocando. O médico afasta mesmo, porém ninguém explica como vai ficar esse afastamento para a aposentadoria. Isso não foi visto ainda. Assim como existe também situações em que eu já recomendei que o afastamento feito pelo médico, a empresa, lógico, tudo isso tem custo, mas a empresa pode solicitar ao trabalhador, decorrido, normalmente se esperam 3 dias, né, para ver se os sintomas continuam ou não, o trabalhador retornar e fazer um exame no médico da empresa, aqui no PCMSO, quer dizer, na entidade médica que atende isso. Então, várias empresas já, nos seus contratos com a empresa prestadora de serviço, já tem esse esquema montado. E, em alguns casos, o médico da empresa determinou de que o trabalhador voltasse à sua atividade normal, porque ele já era só uma suspeita. Tem empresas que estão investindo, estão fazendo os testes que dão mais segurança. Agora, é fato, o que vai acontecer com os contratos de trabalho que foram suspensos? Está fugindo um pouquinho do nosso foco aqui, mas indo aí para a aposentadoria que o Lipe colocou. Quem esteve afastado com contrato suspenso, como é que isso vai tratar? Aqui ele colocou uma outra colocação, uma outra pergunta aqui. Tenho até casos de falecimento onde tenho que abrir um acidente do trabalho e o departamento de perícias médicas do Estado nega. Isso, olha, isso é o que mais nós estamos tendo hoje em termos de questões. Quando você tem um afastamento feito pelo seu médico do trabalho, não vou nem entrar no mérito do Covid, já vou numa doença simples, mas que vale para tudo. Você tem um afastamento, o médico do trabalho, que faz os exames periódicos lá, ele diz, olha, o senhor não está em condição de trabalhar, eu vou lhe dar um atestado aqui de 15 dias. E depois o senhor vai procurar o INSS, porque esse seu tratamento vai durar mais de 2 meses. Muito bem. Ele faz isso, e depois ele vai para a perícia do INSS, que inclusive está atrasada, teve ordens judiciais aí para fazer tudo isso. O indivíduo, ele vai ao INSS, e o médico do INSS, quando ele consegue a perícia, o médico do INSS, ele chega e fala assim, não, o senhor está apto a voltar ao trabalho. Mas a pessoa não está apta a voltar ao trabalho. Aí ela volta ao médico da empresa, e o médico da empresa não dá a alta para ele. Então fica numa situação extremamente constrangedora, porque o trabalhador, ele não tem autorização para trabalhar, porque depende da autorização do médico da empresa, e também não pode ficar afastado porque não tem autorização do INSS. Aí acaba, em alguns casos, até entrando na justiça. Eu já presenciei alguns casos nesse sentido. Então, é muito complicado isso que nós estamos enfrentando, e agora, com o caso da Covid, pior ainda, porque a grande maioria vai estar querendo se eximir de qualquer responsabilidade. Por exemplo, como colocado aí, você abrir um CAT, porque foi um acidente de um trabalho, não bem acidente do trabalho, seria uma doença ocupacional, também não. Então,
é algo que as empresas não estão fornecendo esse tipo de declaração, de documento, e a Previdência também muito menos sabe o que fazer. Isso é algo que nós vamos ter, passado esse período da pandemia, muito, mas com muita certeza vão haver definições do que pode, do que não pode, e de como será regulamentado isso. Só que até lá, a ponta da linha, quer dizer, o trabalhador, ele vai estar sofrendo e sofrendo muito, porque realmente ele fica à mercê de decisões que não tenha até o momento. Já falamos bastante, pelo que eu estou vendo aqui, já foram 45 minutos. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos. Esse assunto não se esgota aqui, é um assunto polêmico, é um assunto que, se pegarmos um item, só um item, ele demanda muita discussão e, ao final dela, muito provavelmente, ainda não teremos uma definição total, mas nós vamos dar continuidade a esse tipo de assunto e estaremos noticiando em breve uma nova apresentação. Deixa eu só ver. Obrigado, Janaína, pela sua manifestação. E, com isso, eu acredito que, dentro da minha intenção desse projeto que nós estamos traçando aí, de vídeos, de live e outros, é justamente alertar para o empresário, para o pequeno, para o grande empresário, para aquele que quer ser um empresário, para aquele que trabalha na área de relações humanas, na área de RH, possa ter uma informação ou um maior volume de informação para atingirmos o objetivo, que é a nossa meta, nossa bandeira, vamos assim dizer, redução do seu passivo trabalhista em pelo menos 90%, 95%. Esse é meu objetivo, em trazer esses assuntos e trazer a experiência de alguns aninhos aí de vida nessa área. Mais uma vez, agradeço a todos, tenham uma boa tarde, se cuidem e espero-os no próximo evento. Até lá.